Olá, meus caros, tudo bem? Cá estamos nós hoje aqui para mais uma aula de processo penal, né? Hoje, então, falando sobre questões prejudiciais e exceções no Código de Processo Penal. Ok, então nós vamos falar inicialmente sobre as questões prejudiciais, né? Eu trago aqui para vocês, então, um conceito para saber, né, entender o que é questão prejudicial. Bom, questão prejudicial, na verdade, é toda aquela questão, né, que tem um valor penal ou até mesmo extrapenal e que constitui, né, algum antecedente jurídico, lógico, em relação àquela questão principal, ou seja, que depende primeiro de ser decidida antes, né, da questão principal. Ou seja, a questão principal, né, depende do julgamento dessa questão prejudicial. É alguma coisa, então, que prejudica o mérito da principal e que tem que ser resolvida de início. Ok? Bom, as questões prejudiciais, elas podem ser, né, divididas em questões prejudiciais heterogêneas e questões prejudiciais homogêneas. As questões prejudiciais heterogêneas são aquelas que estão lá no artigo 92 do CPP, em que diz que devem ser resolvidas, né, fora do processo crime. Por quê? Porque são questões de natureza civil, tá? Então, por exemplo, quando nós se depararmos com uma situação de natureza civil que deve ser resolvida primeiro porque interfere na ação principal, na ação penal, nós temos que resolver essa questão. Mas, professor, me dá um exemplo aí de questão prejudicial heterogênea. Nós podemos trazer um exemplo aí que a doutrina traz, que é o exemplo do crime de bigamia, que é aquele previsto lá no artigo 235 do Código Penal. O crime de bigamia é aquele daquela pessoa que vem a se casar novamente e que já era casado. Então ele acaba cometendo um crime, porque ele já era casado, não poderia casar novamente. Pois bem, o que acontece? A pessoa alega, então, no seu casamento, de que esse casamento é válido, sim, que está correto. Por quê? Porque o casamento lá atrás foi um casamento que deu problema e que foi, então, cancelado, e que não existiu. Mas como é que nós vamos saber se isso realmente existiu ou não existiu? Se foi cancelado ou se não foi? Se foi anulado ou se não foi? Então nós temos que resolver isso lá na questão civil. Vamos averiguar lá pelo juízo civil, saber se aquilo lá realmente foi anulado mesmo, porque se foi anulado, interfere automaticamente aqui, porque daí ele poderia então ter casado novamente, certo? Então essa é um exemplo de questão prejudicial heterogênea. Pois bem, professor, cita para nós um exemplo então de questão prejudicial homogênea. Questão prejudicial homogênea é aquela questão que está dentro do próprio processo penal ou do próprio juízo criminal. É de competência do próprio juízo criminal analisar essa questão, né? Exemplo, nós podemos trazer um exemplo aqui de um crime de receptação, em que o sujeito está sendo processado porque em tese adquiriu um produto que era de origem ilícita, mas ele jura dentro do processo e alega dentro do processo em sua defesa que aquele produto era de origem lícita. Então, paramos a ação principal e vamos procurar provas, documentos, examinar se realmente ele comprou aquele produto de origem lícita ou ilícita. Por quê? Porque se ficar comprovado que realmente ele comprou de origem lícita, né, automaticamente vai interferir na decisão de mérito aqui, né, da ação principal, onde ele vem a responder por receptação. Ok? Tranquilo? Bom, aí vem um questionamento que eu pergunto para vocês. A questão prejudicial suspende o processo principal? Tá? Pessoal, em regra suspende sim. Em regra suspende sim, tá? Por quê? Porque via de regra, quando se argue uma questão prejudicial, é uma situação em que pode sim vir interferir no mérito da ação principal. Mas, se o juiz verificar que essa questão prejudicial é uma questão prejudicial banal, que simplesmente o réu, em sua defesa, está querendo procrastinar o feito, ele pode não suspender e dar sequência à ação normalmente. Ok?
Bom, para nós finalizar aqui as questões prejudiciais, eu queria destacar para vocês que nós não podemos confundir questões prejudiciais com questões prévias. Por quê? Porque questões prévias, elas têm que ser decididas antes, questões de direito processual. Um exemplo, nós podemos trazer as exceções, que eu já vou passar para vocês aí na sequência. As exceções são exemplos de questões prévias. Por quê? Porque as questões prévias são aquelas que não existem sozinhas, tá? Elas não são automáticas, elas só podem ser arguidas quando iniciados um processo, quando nós tivermos um processo em andamento. Por exemplo, a incompetência do juízo. Eu só posso arguir a incompetência do juízo quando a ação já está em curso e aí nós vamos saber discutir se aquele juiz é competente ou não. Então, cuidado, questões prejudiciais são questões em que pode vir a interferir na ação principal. Questões prévias são questões que têm que ser decididas antes, porque é questões de direito processual, ok? Bom, dando sequência aos estudos, então nós vamos iniciar agora na segunda parte, que é das exceções, que estão previstas lá no artigo 95 do CPP. Nós temos, dentro do Código de Processo Penal, as exceções que podem ser arguidas, que é de suspeição, incompetência, litispendência, coisa julgada e ilegitimidade de parte. Tá? As exceções são uma forma indireta de defesa do réu, né? Mas claro, o autor ele também pode arguir exceção, né? Como o juiz pode até reconhecer de ofício qualquer dessas questões referidas lá no artigo 95 do CPP, ok? As exceções, elas dizem respeito a vícios existentes, né, ou existente no processo. Pelo menos a maioria delas é assim, tá? Aí nós temos a figura do autor da exceção, que é chamado de excipiente, e temos a figura do réu da exceção, que é chamado de excepto. Ou seja, a parte que propõe a exceção é o excipiente, e a parte que vai fazer a defesa na exceção é chamado de excepto. Bom, iniciando o estudo então das exceções, vamos começar então pela exceção de suspeição. A exceção de suspeição é aquela que pode ser oposta contra o juiz, contra o Ministério Público, contra serventuários da Justiça, contra peritos e contra os intérpretes. Tá? Eu posso propor, então, opor essas exceções contra esses sujeitos. Ok? Bom, a mais comum é contra o magistrado, tá? Contra juiz, contra desembargador, contra ministro. Certo? E como é que eu vou saber, né, quando eu posso arguir uma exceção de suspeição? Pessoal, o artigo 254, né, do Código de Processo Penal, ele relaciona as causas determinantes da suspensão do juiz, né, que são as mesmas para as outras categorias, ou seja, o julgador ele deve, né, ser imparcial, ele não deve ter interesse de favorecer ou prejudiciar ninguém. Por exemplo, se o juiz é amigo íntimo, né, ou inimigo de uma das partes, automaticamente ele é suspeito a julgar aquela causa. Então, se ele não se der de ofício como suspeito, nós podemos arguir então a exceção de suspeição. Ok? Então, cuidado, né? Eu puxo um OBS aqui e trago para vocês. A exceção de suspensão ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, né, ou por a pessoa do qual eu vou arguir, ou oposta por qualquer uma das partes, tá? Mas cuidado, se for pelas partes, deve ser na primeira oportunidade em que eu vou falar em juízo, porque se eu não arguir, depois preclui o meu direito de arguir essa exceção de suspeição, ok? Bom, o juiz, ao receber, né, a oposição da exceção de suspensão, se ele reconhecer de ofício, então ele dá por suspeito e encaminha os autos ao juízo competente ou ao juízo substituto dele, né? Mas se ele entender que não,
então os autos vão ser autuados em separados, tá? O juiz vai produzir suas provas, as partes vão produzir suas provas até o final, então, do julgamento, ok? Mas um outro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é com relação à suspensão ou não do processo, né? Então eu pergunto, a exceção de suspensão, ela suspende o processo, tá? O Código de Processo Penal, né, diz que a exceção de suspensão não suspende o processo, né? Isso em regra. Porém, né, se a parte contrária concordar, o juiz então poderá suspender o processo e aguardar a decisão da exceção de suspensão, tá? Então, todos os atos do juiz, né, suspeito, no caso, se for julgado procedente, vão ser anulados. Por isso que, em regra, acaba se suspendendo o processo principal. Outra coisa, e o que ocorre quando for julgada procedente, né? Pessoal, se for julgada procedente, a exceção de suspensão, então vai ser anulados todos os atos que foram decididos pelo aquele juiz suspeito e encaminhado então o processo ao juízo competente para então, né, dar sequência ao processo principal, certo? Pois bem, vamos trazer agora a segunda espécie de exceção, que é a exceção de incompetência do juízo, tá? Pessoal, competência, né, é o limite dentro do qual, né, a autoridade judiciária exerce o seu poder jurisdicional e é um dos pressupostos válidos, né, da ação penal. Ou seja, tem que ser juízo competente para ter validade processual, certo? E quando nós se depararmos com alguma situação em que nós verificamos que aquele juízo não é o competente, nós podemos então arguir a exceção de incompetência do juízo. Pois bem, o artigo 109 do Código de Processo Penal, ele estabelece que em qualquer fase do processo, né, se o juiz reconhecer um motivo que torne incompetente, ele deve declarar nos autos, remetendo o processo, né, a quem ele entenda ser competente. Mas também, se as partes averiguar que o juízo não é competente, as partes também podem arguir, né, a exceção de incompetência daquele juízo. Ok? Bom, eu quero trazer para vocês aqui duas observações. Primeiro, OBS 1. Se o juiz não aceitar, ele deverá suscitar conflito negativo de jurisdição, né, passando então ao tribunal decidir sobre aquele juízo, para saber qual é o juízo competente ou não. O que eu quero dizer com isso? É que existe o conflito negativo e existe o conflito positivo de competência. Conflito negativo de jurisdição é aquele que o juiz diz que não compete a ele, tá, julgar aquele processo, e conflito positivo de jurisdição é aquele em que o juiz diz que não, compete a mim julgar, mas existe um outro juiz que também entende que compete a ele julgar. Então, existe conflito negativo e conflito positivo. O negativo é quando ambos os juízes entendem que eles não devem julgar, que eles não são competentes. Conflito positivo é quando ambos os juízes entendem que eles são competentes para julgar. Então, havendo uma suscitação de conflito, quem vai decidir é o Tribunal de Justiça, certo? Segunda situação, OBS 2. Pode ser reconhecida de ofício a exceção de incompetência do juízo ou oposta por qualquer uma das partes. Ok? Tranquilo? Bom, mas a incompetência do juízo, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. A absoluta é aquela incompetência que ela pode ser arguida em qualquer fase do processo e em qualquer instância. Em qualquer momento, eu verificando que o juízo é incompetente e essa incompetência é uma incompetência absoluta, está clara, está evidente. Por exemplo, nós estamos dentro de uma justiça do trabalho, né, analisando e processando um crime. Crime é de competência da justiça criminal, penal. Então, a incompetência, nesse caso, é absoluta. Ela pode ser arguida em qualquer momento, certo? Mas existe também a incompetência relativa. A incompetência relativa é aquela incompetência que deve ser oposta pela defesa dentro do prazo de oferecimento da defesa,
sob pena de preclusão, ou seja, se a defesa não arguiu aquela incompetência, precluiu o seu direito e o processo vai seguir normalmente. Exemplo, existe um crime em Orleans e existe um crime em Braço do Norte, né? Só que o crime de Orleans ele é mais grave, então, em regra, deveria ser processado em Orleans. Mas como se trata de incompetência ou competência territorial e ocorreram dois crimes, né? Diante de uma conexão e de uma continência, pode ser processado tanto em Orleans quanto em Braço do Norte. Embora em Orleans deveria ser por causa que o crime é mais grave. Então, cabe à defesa, nesse caso, arguir essa incompetência, dizendo que o processo deve ser julgado em Orleans. E se não fizer isso dentro do prazo de sua defesa, vai precluir o seu direito e não poderá assim arguir mais. Ok? Uma outra exceção que nós temos é a exceção de litispendência. Tá? A litispendência ocorre quando já existe uma lide pendente da matéria e mais um processo instaurado sobre o mesmo fato, ou seja, eu já estou sendo processado em Orleans por um determinado crime e por esse mesmo crime agora, né, há uma ação penal lá em Braço do Norte. Ou seja, eu posso erguer uma exceção de litispendência lá em Braço do Norte dizendo o seguinte, olha, lá em Orleans eu já estou sendo processado por esse mesmo crime. Então, como está pendente de julgamento lá em Orleans, né, aqui em Braço do Norte não pode ser instaurado um novo processo, até mesmo porque eu não posso responder duas vezes pelo mesmo fato. Então, a exceção de litispendência ocorre quando já existe uma lide pendente de julgamento e instaura-se um novo processo. Eu vou arguir, então, nesse novo processo, exceção de litispendência, pedindo a extinção desse segundo processo. Duas observações. Primeiro, BS1. Vai ocorrer a litispendência quando somente já for citado e essa citação for uma citação válida. Ou seja, teve a citação e é uma citação válida e instaura-se um segundo processo, naquele segundo eu posso arguir a litispendência. Enquanto não houver citação, não há o que se falar em litispendência. Segunda observação, ela pode ser reconhecida de ofício ou arguida pelas partes. Ok? Tranquilo? Uma outra exceção que nós temos é a exceção de ilegitimidade de parte. Tá? Pessoal, a parte tem que ser legítima para estar atuando no processo. Por exemplo, o Ministério Público ele não é parte legítima para atuar numa ação penal privada. A ação penal privada tem que ser pelo ofendido, pela vítima, tá? E não o Ministério Público. Então, se o Ministério Público estiver atuando como autor de uma ação penal privada, eu posso arguir uma exceção de ilegitimidade de parte pedindo a extinção desse processo, porque o Ministério Público não é parte competente e legítima para estar atuando no processo de uma ação penal privada. Ok? Então, no processo é necessário que as partes sejam legítimas. Beleza? Agora, cuidado, observação. Se a ilegitimidade for do representante da parte, ela pode ser suprida na forma do que estabelece o artigo 568 do CPP, ou seja, ratificando os atos processuais. O que eu quero dizer com isso? Se numa ação penal privada, né, por exemplo, numa ação envolvendo um crime de calúnia e o advogado não juntou poderes específicos na procuração, vejam que nós estamos falando de legitimidade do representante da parte, o advogado. Nesse caso, o juiz determina que o advogado junte uma nova procuração com poderes específicos para daí ele atuar no processo e dar sequência ao processo. Percebam que o ofendido está no processo, só que o seu advogado, o seu representante é que não está legalmente habilitado. Então, se é o representante da parte, isso pode ser sanado, né, ratificando aqueles atos processuais, ratificando aquela procuração e juntando uma nova com poderes específicos dentro do processo. Ok? Por último, nós temos a exceção de coisa julgada. A exceção de coisa julgada significa que o réu não pode ser julgado de novo pelo mesmo caso. Ou seja, se o réu já respondeu a um processo crime por um determinado fato, ele vier novamente a ser denunciado
por causa daquele fato que ele já foi julgado lá atrás, tá? Pode ser arguido exceção de coisa julgada, ok? Então, uma vez que foi processado e foi condenado ou absolvido, ou seja, foi julgado aquele processo sobre aquele fato não pode ser, aquele fato não pode vir à tona novamente para julgamento, sob pena de bis e idem, ou seja, ele ser processado novamente pelo mesmo fato, ok? Então, cuidado, né? Se o réu vier a ser processado novamente por um fato de qual ele já foi julgado, tá? Cancela-se esse segundo processo e extingue-se esse segundo processo, ok? Imagina só, se num primeiro processo o réu foi condenado, e aí nós vamos fazer um novo processo, e nesse novo processo ele for absolvido. E aí, o que iria valer? Então, para evitar esse tipo de situação, uma vez julgado, não se mexe mais naquele processo, tá? E se for mexido naquele processo, nós vamos opor uma exceção de coisa julgada. Só existe uma exceção. Qual é a exceção? É se o réu verificar em que naquele processo ocorreu um erro grosseiro, ou naquele processo ocorreu algum fato que possa modificar aquela decisão, né? Ou que até mesmo reduzir aquela pena, estamos diante aí de uma revisão criminal. Nesse caso, admite-se, então, né, reabrir aquele processo. Então, cuidado, somente numa revisão criminal em favor do réu, é que se pode reabrir um processo em que já foi julgado. Se não, estamos diante de exceção de coisa julgada e não se pode mais vir a julgar novamente o processo. Ok? Pessoal, sobre exceções, seria isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.